Vai. Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio com fundamentos de vibrações mecânicas. Vibração harmonicamente forçada para sistemas de 2 graus de liberdade. Hoje trataremos dos conceitos de absorvedor dinâmico de vibração, não amortecido ou simplesmente ADV. Então vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai utilizar conceitos aqui que a gente já viu na primeira parte desse tópico, né, que é a parte de vibração forçada para sistema de 2 graus de liberdade. Então, essa parte de absorvedor dinâmico de vibração ou simplesmente ADV é a particularização daquela teoria lá, para uma finalidade bem específica. Então, vamos lá. Então, olha só, a configuração típica de um sistema com ADV instalado é essa aqui, ó. A gente já viu isso lá atrás, né? Esse tipo de vibração aqui, ela ocorre justamente lá na antirressonância, onde a excitação ocorre, ela excita esse sistema primário e somente a segunda massa que vibra, né? Somente a segunda massa que vibra. Então essa é uma configuração muito interessante para fins de controle de vibração, sobretudo o controle passivo, que é aquele tipo de controle que não utiliza energia adicional para promover o controle. Tá bom? Então vamos lá. Então olha só o que vai acontecer aqui, né? A equação do movimento para o sistema primário com o ADV instalado é essa aqui. A gente já viu a cara dessa equação lá. A diferença aqui é que a gente coloca alguns índices só para a gente separar quem é quem, né? Quando a gente não tiver índice de nada aqui nessa equação, são os parâmetros que têm a ver com o sistema primário, que a gente quer controlar. E quando tiver o índice A, é aquele parâmetro que tem a ver com o ADV. Tá bom? Então, MA é a massa do ADV e KA é a rigidez, né, da mola, né, do elemento de mola que está acoplado ao ADV. Percebam aqui que a excitação está ocorrendo no sistema primário, que tem que ser, porque é o sistema que a gente quer proteger. Tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui o gráfico a plotagem do fator de amplificação, né? A gente já viu aqui a resposta em frequência para o sistema de 1 grau de liberdade, que tem essa cara aqui, né? Só tem um pico. Tá certo? Então olha só, esse é o sistema primário com apenas 1 GDL e aqui está ele. É um sisteminha clássico lá de 1 grau de liberdade e a força nele é atuante, né? Que é uma excitação harmônica no caso aqui. Só que quando eu adiciono uma massa e um elemento de mola nesse sistema e conecto nesse sistema aqui já existente, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha lá, acoplei a minha massinha com uma rigidez, um elemento de mola. O que vai acontecer com o meu sistema, que é o ADV, né? Agora o sistema que antes tinha 1 só grau de liberdade, agora passa a ter 2. Porque eu adicionei 1 grau de liberdade no meu sistema azul aqui. Então vai promover aqui um outro tipo de curva, né, que tem 2 picos, que é esperado, que o sistema agora passa a ter 2 graus de liberdade, né, que é o sistema primário mais o ADV. Tá bom. Então olha só. Então vai aparecer aquela antirressonância que a gente já viu lá no tópico anterior, nos vídeos anteriores, da parte de vibração forçada de 2 graus de liberdade, antirressonância. Que é essa frequência aqui que acarreta a parada, né, total para o sistema não amortecido, viu, gente? A parada total do meu sistema primário. Então, mesmo com a vibração, né, com a excitação atuante, né, o sistema operando, o meu sistema primário vai ficar parado, enquanto que apenas o ADV ele vai vibrar. Eu particularmente gosto de chamar essa vibração do ADV, nunca vi em livro nenhum, mas que é uma vibração de sacrifício, né? Eu prefiro que ele vibre do que o sistema primário, né? Porque o sistema primário estando paradinho, mesmo operando, opa, é tudo que o pessoal da manutenção quer, né? Mais sossego. E de fato isso acontece, tá certo? Então vamos caminhar aqui. Então olha só. Vamos tratar agora, são formulações que a gente já viu lá atrás, a gente vai recuperar aqui com os índices adequados, né? A gente vai tratar agora da amplitude do sistema primário no domínio da frequência,
Sistema primário é o equipamento, né? Ponham na cabeça que o sistema primário é a estrutura ou equipamento que eu quero proteger, que eu quero mitigar ou atenuar a vibração. Então, olha, a amplitude, né, do sistema primário tem essa cara aqui, tá certo? Já expliquei a questão dos índices, né? Então a gente vai fazer um tratamento que a gente já fez lá atrás também, mas a gente recupera aqui, que é multiplicar dos dois lados, né? Passar o F1 dividido e multiplicar dos dois lados, no caso aqui, pela rigidez da estrutura primária ou do sistema primário, que eu coloquei aqui K vermelho. Tá? Então olha só, eu faço mais uma manobrinha aqui, além dessa que eu já fiz aqui. Eu vou dividir numerador e denominador pelo produto KA vezes K. Repetindo, eu dividi numerador e denominador pelo produto K vezes K. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então aqui eu já coloquei de forma adequada, né? Então eu não fiz mais nada além disso. Então se eu sigo no desenvolvimento, e utilizando definições, né? Eu chego à conclusão que minha formulação, ó, perceba agora, aqui já tem cara de fator de amplificação, né? Aqui já tem cara de fator de amplificação. A gente adimensionaliza esse tipo de análise aqui, de abordagem. Então apareceu algumas relações aqui, ó. Apareceu a relação Ka por K e ômega por ômega A, onde ômega é uma frequência qualquer, a frequência de estação qualquer, e ômega A é a frequência natural do ADV, como se ele estivesse funcionando sozinho, tá? Antes de acoplar, antes de instalá-lo no sistema primário. E ao passo que ômega sobre ômega P, ômega qualquer, e ômega P é a frequência natural do sistema primário funcionando isoladamente, né? Sem a instalação de nada sobre ele. Então vamos caminhar aqui. Então olha só, agora a gente vai também fazer um tratamento na amplitude do ADV. Por que eu preciso saber disso? Porque como ele vai participar do meu projeto, eu preciso saber como ele vai se comportar quando ele for instalado no meu sistema primário. Então, da mesma forma, eu vou ter a formulação da amplitude. Ó, o índice A aqui, ó. O índice A está aqui. Tratamento análogo vai ser feito aqui. Então, eu vou passar o F1 dividindo e multiplicar ambos os membros por K. Perceba, K puro, que é o K da frequência, o K do sistema primário. E fazer a mesma coisinha. Eu vou dividir numerador e denominador pelo produto K vezes Ka. Assim como eu fiz no caso anterior aí. Então, o que vai culminar nessa formulação aqui, ó, uma formulação mais simples. Mas o denominador é exatamente o mesmo, só vai mudar o numerador. Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eu vou pegar e vou adequar essa formulação das amplitudes. O que é adequar? É escrever de forma diferente, né? Então, olha só, eu só repeti aqui a fórmula, né, a expressão da amplitude, no caso aqui do sistema primário. Perceba, esse denominador é comum tanto ao ADV quanto ao sistema primário. Então vamos fazer um tratamento aqui, ó. Já que apareceu essa razão K sobre K, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeiramente, né, a gente assume uma incógnita para essa formulação aqui. Então a gente assumiu a incógnita como sendo essa razão ômega sobre ômega A. Está assumida. E também a gente tem aí essa razão K sobre K, que é a rigidez do ADV pela rigidez do sistema primário. Então vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode redefinir algumas coisas. Então se a gente redefine, por exemplo, essa razão K sobre K, o que vai acontecer aqui, né? K sobre K, eu coloquei aí. Então vou fazer o seguinte. Se eu multiplicar em cima e embaixo, ou seja, se eu multiplicar numerador e denominador pela mesma coisa, seja ela qual for, eu não vou alterar nada a minha expressão. Se eu multiplicar em cima e embaixo por laranja, né, laranjinha em cima e laranjinha embaixo, não vai mudar nada. É isso que a gente vai fazer. Eu vou multiplicar pelo que em cima e embaixo? Então, por conveniência aqui da formulação, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo produto das massas, M e MA. Tá bom? Então, olha só, isso que eu fiz aqui. Eu até tive o cuidado de colocar o K e o K em azul, só para a gente separar melhor a coisa. Então, eu multipliquei em cima e embaixo pelo produto da massa
do sistema primário pela massa do ADV. Então olha só que interessante que a gente pode extrair daí. Olha que bacana. O que é K? O que é uma rigidez por uma massa? É muito simples, é uma frequência natural. E no caso aqui, como a gente tem um índice A, então isso aqui vai ser a frequência natural do ADV, funcionando isoladamente, ao quadrado. Está posto aí. Analogamente, M sobre K já é o inverso, né? Então já é o inverso da frequência natural. No caso de quem? Do sistema primário funcionando isoladamente. Então olha só que interessante. É isso aqui, ó. Esse índice P, que no caso da frequência, é para o sistema primário. Tá certo? E por fim, eu tenho uma relação de massas, que é a relação da massa do ADV pela massa do sistema primário, que a maioria dos livros aí chamam, batizam essa razão aí de μ. Tá? Então, para a gente não ficar diferente de todo mundo aí, ou pelo menos da maioria deles, dos livros, a gente vai adotar também essa razão de massas como sendo μ. Então, olha lá, é a razão de massas. Então, olha só, vamos caminhar um pouco mais nisso aí. Então, a gente já descobriu que essa primeira parte é ômega ao quadrado, e aqui é o inverso de ômega p ao quadrado, e aqui é μ. Então, a gente só vai dar uma nova roupagem, que essa razão Ka dividido por K é tão somente μ vezes a razão da frequência natural do ADV, que é ômega A, pela frequência natural do sistema primário, que é ômega p ao quadrado. Então, isso é isso aqui, ó. Ficou μ vezes beta ao quadrado, onde esse beta é justamente essa razão. Não tem um nome específico essa razão, tá? Como não tem um nome específico, a gente pelo menos aponta o conceito dela, né? Esse beta, então, é razão entre a frequência natural do ADV isoladamente, viu? É como isoladamente, antes de ser instalado um no outro, pela frequência natural do sistema primário, também isoladamente. Tá bom? Perfeito. Então vamos caminhar aqui. Aqui eu repeti a formulação para a gente justamente utilizar essas novas definições que fizemos. Então olha só, qual que é a primeira delas, né? A gente descobriu que o Ka dividido por K é igual a μ beta ao quadrado. Então olha só. É isso aí, ó. A gente vai substituir oportunamente. E outra coisa. Olha que interessante aqui, ó. Eu sei que beta ao quadrado é igual a ômega A dividido por ômega P ao quadrado. Só que eu posso desmembrar isso aí de uma forma alternativa. O que eu fiz? O que eu vou fazer aqui, ó? Olha só que interessante. Eu simplesmente quebrei. Eu quebrei essa expressão aqui em duas. Eu quebrei ela em duas. Eu simplesmente passei, né, os parâmetros para lados distintos aqui. Parâmetros para lados distintos. Então, olha só. Aí, fazendo isso, eu posso fazer isso aqui, ó. Como eu tenho ômega sobre ômega P aqui, eu vou substituir esse cara aqui por essa outro aqui que tem a ver com beta e ômega A. Olha que interessante que vai virar isso aqui, ó. O que vai fazer? Qual que é a consequência positiva no nosso caso? Substituindo tudo, olha que interessante, vai ficar todo mundo aqui, ó, em função da mesma incógnita. Você lembra que a gente assumiu lá atrás a incógnita como sendo a razão de ômega por ômega A? Então é perfeito. A coisa ficou, a expressão toda ficou baseada numa incógnita só. E também eu fiz a substituição do beta, né? Ficou tudo em função de beta, μ e essa incógnita que a gente queria. Então olha só, a gente vai trabalhar em cima do denominador, porque é o denominador que é o crítico, né? Ele não pode ser nulo. Ele não pode ser nulo. Se ele for nulo, né, o que vai acontecer? A gente vai ver aqui agora. Então essa aqui é a expressão do meu denominador. A gente acabou de reescrever, né? A gente reescreveu de uma outra forma. Conveniente. É bem verdade. Então, olha só. Eu efetuando essas continhas aqui, eu chego numa expressão aqui que é uma equação biquadrada justamente na variável
ômega sobre ômega A, que é o que eu queria desde o começo. Então isso aqui a gente sabe resolver perfeitamente. A gente sabe resolver perfeitamente. E que resultado que ela vai me dar? Assim, o que as raízes dessa expressão vai me fornecer? Então, se a gente pegar e recuperar como é que é a cara do gráfico, olha só que interessante. Quando essa expressão aqui se anula, é justamente a posição dos picos aqui, ó. Como o sistema é não amortecido, esses picos vão estourar lá no infinito. Mas a gente sabe a posição onde que ele vai estourar no infinito. Então é justamente o produto, né, o resultado dessa equação biquadrada que vai me fornecer isso aqui. Entenderam? Então é isso que vai acontecer. Tudo aqui tem um significado. Então, aqui eu só estou apontando o que eu acabei de falar, porque o sistema primário com o ADV instalado é um sistema de 2 graus de liberdade. Não podemos perder isso de vista. Tá? Então, perfeito. Olha só o que vai acontecer. A gente vai fazer uma plotagem dessa expressão aqui, fazendo a variação de μ, que é a razão de massas, e beta, né, que é a razão de ômega P por ômega A. Tá certo? A gente vai fazer essa plotagem agora. Isso vai trazer uns resultados interessantes para nós. Ó. Então a gente vai fazer isso aí. Ó. Vai variar μ e beta e vai plotar. Então olha só. A gente plotou aqui. Eu tenho aqui ômega sobre ômega A em função de μ. E vou variar beta. Então, no primeiro caso aqui, eu vou colocar beta valendo meio. Se eu faço isso, olha só que interessante, ó. Meio, essa curva em verde aqui, ó. Vocês estão percebendo, né, que tem, para μ igual a zero, ele tem um comportamento, e à medida que eu cresço, né, que eu aumento μ, essas curvas elas vão se abrindo, elas vão se distanciando uma da outra. É muito claro a gente ver, ó, à medida que o μ vai aumentando, as raízes, né, os resultados daquela equação lá, daquela equação biquadrada, vão se afastando. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Se eu avançar aqui para μ, perdão, para beta igual a 1, o comportamento vai ser também de se afastar com o aumento de μ. Tá bom? E a mesma coisa para beta igual a 2. Se beta é igual a 2, olha como é que vai ficar a curva aqui, ó. A curva também ela vai divergir à medida que nós crescemos com μ. O μ avançando, ele vai também afastar um do outro. Então vamos ver isso aí de forma gráfica, né? Se a gente pegar e fizer a plotagem daquele sistema de 2 graus de liberdade, olha o que vai acontecer. Aqui eu já coloquei μ igual a 1. O μ igual a 1 vai ficar com essa cara aqui, 2 picos, como era esperado, né? 2 picos como era esperado. Só que vamos fazer o seguinte, né? Olha aqui a posição, ó, das raízes, ó, que eu falei anteriormente. A posição das raízes estão aqui. Então olha só. Onde essa primeira raiz aqui eu vou chamar de R1, né? E esse R1, como ele é um ponto muito particular dessa curva, né, que são os picos, a gente vai batizar aqui de uma razão de ômega maiúsculo 1 sobre ômega A. E a mesma coisa aqui, a raiz R1 quer dizer do primeiro modo e R2 quer dizer do segundo modo, ou seja, primeiro e segundo picos, respectivamente. Então vai ser ômega maiúsculo 2 dividido por ômega A. Então essa aqui, ó, onde ômega e ômega 1, ômega 2 maiúsculos são as frequências naturais do sistema de 2 graus de liberdade, para o primeiro e segundo modos, como eu acabei de antecipar aqui. Tá bom? Então olha só, as razões de frequências. Bom, então olha só, se eu pegar e plotar agora azul, quem que é azul? Beta igual a 2. Olha só que interessante. Quando o beta é igual a 2, toda curva ela se desloca para a esquerda. Toda curva se desloca para a esquerda. Tá? E ao passo que quando o beta é meio, toda curva ela se desloca para a direita. Então esse que é o comportamento que esse primeiro gráfico aqui ele entrega, né? Ele informa, na verdade.
Então, de forma que, né, aqui eu já coloquei aqui a história do Mi. Se eu avanço o Mi, a tendência é que os picos se afastem independentemente dos valores de beta. Se Mi cresceu, né? Se Mi cresceu, os picos se afastam um do outro. Essa que é a mensagem desse primeiro gráfico aqui. E aqui eu plotei os três simultaneamente, ó, para vocês verem. O vermelhinho é o beta igual a 1, azul é o beta igual a 2 e verde, que é o último, o beta igual a meio. É isso que acontece, qualitativamente falando. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar uma lupa, né? Vamos entender mais aquela parte da antirressonância, que é justamente onde o meu sistema primário ele fica parado. Tá? Gente, vamos deixar claro, ele fica parado para um sistema não amortecido. Tá certo? Continuando, então olha só, o gráfico aí de sempre, a cara clássica e típica de um sistema de 2 graus de liberdade. Eu já coloquei. E vamos colocar a lupa aí, ó. Vamos colocar a lupa justamente aqui, nesse pontinho, né? Que é o ponto referente à antirressonância. Então tem uma frequência específica que isso acontece. Tá? Então olha só. Então a gente já sabe que nesse caso que o sistema está parado. Ou seja, o azulzinho aqui, ó, o sistema primário está parado. Ele está parado mesmo que o sistema esteja em operação, ou seja, está tendo a excitação nele lá, perturbação nele, né, no sistema primário, e ainda assim ele está parado, né, com a ADV colocado lá, ainda assim ele está parado. Mas ele fica parado assim, do nada, né, tirando da cartola? Não, tem uma razão de ser que a gente vai ver. Por que ele fica parado? Então olha só, olha lá, o sistema está operando e está parado o sistema primário. Está sendo perturbado, excitado e tudo. Então olha só, se o sistema está parado e ele está operando, ou seja, está entrando energia no meu sistema e somente o ADV vibra. Ora, como é que essa mágica acontece? Primeiro que não é mágica, né? Então olha só, se a gente tem que olhar para essa configuração, só o sistema primário se mover, o sistema primário ficar parado e o ADV vibrar, eu tenho que olhar também para o comportamento gráfico aqui, ó, do meu ADV. A gente obteve essa expressão lá atrás, que está em azul aqui, ó. Então, enquanto o gráfico em rosa é o do sistema primário, em azul é o do ADV. Então vocês estão percebendo que aqui justamente nessa frequência específica aqui, ó, a amplitude do meu ADV não é nula. E não deveria ser mesmo, que só ele que está vibrando, não é nula. Ó, olha a quantidade que está aqui acima do eixo. Ó. Então olha só que interessante. Ó. Então o ADV, a conclusão que a gente tira, o sistema primário está parado, mas o ADV vibra nessa amplitude que está destacada aqui, ó. Em verde, ó, ele vibra essa quantidade aqui. Vocês se lembram lá no começo quando eu falei que, para mim, Marco Túlio, né, eu enxergo a vibração do ADV nessas condições como uma vibração de sacrifício. Ou seja, é melhor que ele vibre do que o sistema primário, que normalmente são equipamentos caros, são estruturas caras de difícil intervenção, de uma manutenção. Então, é de fato uma vibração de sacrifício. Então, se somente o ADV vibra, olha o que vai acontecer, que interessante, né? Interessante. Vamos olhar aqui agora esse esquema aqui, ó. Então eu tirei a forcinha e a harmônica, apaguei a mola só para a gente ver um negócio. Então esse ponto vermelho aqui está parado. A gente já sabe disso, que é o sistema primário. E a gente sabe que só o ADV vibra, que a gente viu lá no comecinho daquele GIF animado. Então aqui eu coloquei somente a amplitude, ou seja, a magnitude da minha força de excitação, que é F1. Coloquei ela aí. Então, para essa foto, está aí. Ora, se o sistema primário ele está parado e somente o ADV vibra, pensem, o que conecta o ADV ao sistema primário?
A massa do ADV, o sistema primário. Ora, é aquela molinha cuja rigidez é Ka. Então, como é que vai ser aquela questão da força transmitida? A gente já viu isso lá. Para esse caso aí, sistema primário parado, só ADVs vibrando, e a conexão entre ambos é pela mola de rigidez Ka. Então, a única força que está atuando ali é justamente a força elástica devido à movimentação, à vibração de MA, que é a massa do ADV. Então vai aparecer uma força, para isso aqui ficar parado, e nesse caso aqui na foto o F1 está para cima, obrigatoriamente, repito, e grife esse obrigatoriamente vai ter que ter uma força se opondo à força de excitação. E essa força que vai se opor é justamente proveniente da força elástica de conexão entre ambos. Ó, perceba, o sistema está parado, viu? Então a força que vai aparecer, ó, é de oposição, obrigatoriamente. De outra forma, isso aqui não ficaria parado só ADV vibrando. Lembre que tem energia vibratória entrando no sistema. Então ele é de oposição. Então qual que é a grande conclusão que a gente tira disso aqui? A conclusão é que, olha só, a força elástica aí devido à vibração do ADV. Então é justamente essa força aí. Então a grande conclusão que a gente tira aqui é essa aqui, ó. Que a magnitude da força elástica K vezes XA é igual à magnitude da força de excitação. E isso, gente, nasce aqui um critério de projeto que a gente vai explorar num próximo vídeo. Né? Para a gente colocar critério de projeto, a gente vai tratar lá também de restrições que pode acontecer na prática. O ADV pode vibrar em qualquer espaço, do tanto que ele quiser? A gente não sabe. Mas normalmente, na vida prática aí, você não tem todo o espaço do mundo, você não tem todo o dinheiro do mundo. Então a gente tem que utilizar alguns critérios de projeto para balizar isso aí, para a gente ter uma solução de engenharia viável. E quando a gente fala viável, é do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, engloba tudo isso aí. Tá bom? Então nasce um critério de projeto aqui. Correto? Então guardem essa informação. Tá bom? Pessoal, então é isso aí. Esses aqui foram os conceitos básicos de ADV não amortecido, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai tratar dos critérios de projeto, tá certo? De restrições que podem aparecer, que normalmente aparecem no projeto de ADV, e posteriormente a gente vai tratar de um projetinho, vai fazer um projetinho aqui no canal, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado, compartilhem, curtam esse vídeo aí, tá certo? Que o objetivo aqui é ajudar, tá certo? Então vamos lá que é um sistema muito bacana, muito simples, barato, que a gente vai ver nos nossos projetos, tá certo? Obrigadão, até lá.